aqui nós temos visto a crucificação do Senhor Jesus e tudo o que aconteceu antes, até mesmo o julgamento neste capítulo. E é um assunto, acredito, interessante, importante para toda pessoa salva, para todo crente. Estudar, contemplar e apreciar a morte do seu Senhor, do seu Salvador. Ver os incidentes e como em tudo a mão de Deus estava operando naquele momento para a glória do seu próprio nome, mas também para a nossa bênção, a nossa salvação. Pois está na cruz no meio nada menos do que o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, aquele que sempre existiu, aquele que não teve começo de dias e nunca vai ter fim de anos, mas o eterno Filho tomou a forma humana e agora, como homem, sem deixar de ser ao mesmo tempo Deus, está nesta cruz, tomando o nosso lugar, levando em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, como está nas profecias de Isaías 53, nos Salmos, que ele foi ferido por nossas transgressões e ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a mesma profecia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, a obra da cruz e os sofrimentos da cruz para a nossa salvação não é somente os sofrimentos causados pela coroa de espinho, pelos açoites, pelas bofetadas, pelos cravos nos pés e nas mãos, mas nós vemos que Deus, mesmo o Senhor, se agradou em moê-lo, em feri-lo, em castigar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo, inspirado, diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. No que acabamos de ler, nós vemos a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Nós temos, às vezes, mais fácil de conhecer os milagres de Deus. Tem muitos milagres de Deus, além dos milagres do Senhor Jesus, que também era Deus, mas estava na forma humana. Nós temos os milagres de Deus já no Antigo Testamento, quando o mar vermelho foi aberto. Foi um milagre, um grande milagre de Deus. Mas nós temos a providência de Deus, aonde os milagres, de certa forma, não aparecem. Nós temos, por exemplo, das grandes providências de Deus é na vida de José. José era o menor da casa. Entre tantos irmãos, ele foi vendido. Ele era amado do seu pai, mas rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido para os ismaelitas. E esses ismaelitas, por sua vez, venderam José no Egito. E lá no Egito, José, ele foi trabalhar na casa de um homem importante. E lá ele foi preso. Ficou alguns anos na prisão. Revelou os sonhos de 2 homens lá. E nós vemos que José, da prisão, ele sobe para ser o segundo maior no Egito. Abaixo de Faraó, o rei era José. Mas por que tudo isto? Nós vemos aí a grande providência de Deus para preservar a nação de Israel de uma grande fome. Levando a nação de Israel para o Egito e lá ficando 400 anos, vivendo na maior potência mundial daquela época, aonde
os israelitas se multiplicaram, entrou 75 pessoas e saiu de lá mais ou menos 2 milhões a 3 milhões de almas. Então, isso é a providência de Deus. Um homem só, José, fez uma obra, ou andou por caminhos que estava sendo traçado pela providência de Deus. José talvez não entendia, mas no fim da vida dele, ou pelo menos quando os irmãos se arrependeram e chegaram a ele humilhados, no capítulo 49, no capítulo 50 de Gênesis, ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Ele pôde ver em tudo aquilo a mão de Deus. Às vezes a gente não entende certas coisas que acontecem na nossa vida, no presente, no momento, e talvez nunca vamos entender durante toda a nossa vida aqui. Mas um dia vamos entender. Algumas coisas a gente acaba vendo aqui, que tinham um propósito para aquilo. Era a providência de Deus. Por que estou dizendo isto? Porque aqui nós vemos também a providência de Deus. Porque Isaías 53, versículo 9, diz que ele foi contado com os ímpios, mas ele esteve com o rico na sua morte. Ou seja, os inimigos do Senhor Jesus contavam que ele ia ser sepultado com qualquer ímpio. Os ímpios ou os criminosos eram lançados a algum lugar, alguma vala, qualquer buraco, até mesmo no lugar chamado Geena, onde era queimado o lixo de Israel. Versículo 9 de Isaías 53 diz: puseram a sua sepultura com os ímpios. Puseram a sua sepultura com os ímpios. Quem fez isto? Os inimigos estavam contando. Porque sabe lá se Maria tinha um lugar para colocar o seu filho. Os discípulos todos fugiram. Onde é que eles estavam? Para o sepultamento do Senhor Jesus. Mas a mesma profecia disse: ainda que nunca cometeu injustiça, puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte. E com o rico na sua morte. Então, José de Arimateia, vamos pensar um pouco. Ele não chegou antes e nem depois da hora certa. Ele apareceu na hora exata. Ele não foi falar com Pilatos na hora antes e nem depois. Muitas coisas estavam envolvidas na retirada do corpo do Senhor Jesus e no seu sepultamento. Nós temos também, além da profecia de Isaías 53, nós temos outra coisa aqui também para nós ver a providência de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, usando o exemplo de Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas Deus queria mostrar para os judeus incrédulos e para toda a humanidade que realmente foi o seu Filho, o Senhor Jesus, que saiu daquela sepultura. Ele não foi roubado. Não foi uma fraude. O Senhor Deus queria deixar esse registro bem convincente para todos. E como aconteceu isto? Os inimigos. Nasceu no coração deles uma ideia. Lembraram do que ele falou. Vamos que os discípulos vão lá e roubem o corpo dele. Aí sim. Vão dizer para todo mundo que ele era o Messias, realmente ele ressuscitou. Imagine só. Se ele já era tão influente e conquistava as pessoas vivo, imagine dizer que este homem está vivo agora, ressuscitou dentre os mortos. Imagine a fama dele. Então eles foram falar com Pilatos para que realmente garantisse que não havia possibilidade de acontecer isto. Mas nisso nós vemos a providência de Deus, porque
o que eles estavam planejando aumentou a prova da ressurreição dele. Porque eles botaram 2 soldados, eles selaram a pedra, eles foram falar com Pilatos dizendo sobre a ressurreição. Sabemos que eles pagaram os soldados para mentir, mas eles sabiam a verdade. Não é assim? Eles sabiam a verdade. Eles sabiam que tinham pago para os soldados mentir. Ele ressuscitou. Então, nisso nós vemos também, até entre os inimigos, Deus agindo. As coisas vão acontecendo. Isto nos leva a pensar hoje, né? Até entre os ímpios e os crentes, até nós. Certas coisas estamos fazendo, falando, pensando, sentindo. A gente não sabe, eles não sabiam. Será que José de Arimateia sabia que ele estava cumprindo uma profecia de Isaías 53? Ele não sabia. Não, eu vou lá porque está na hora, fala de alguém e deve ser eu. Não, tudo aconteceu, coisas, pensamentos nasceram nos corações e as coisas foram acontecendo, mas Deus estava por trás. Havia coisas que já estavam escritas a respeito daqueles acontecimentos, que pessoas acabaram se envolvendo, e foram elas que foram usadas para cumprir aquilo. Hoje em dia também, nós estamos vivendo, não sabemos, temos a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso trilho aqui. Quem sabe muitas coisas da nossa vida estamos cumprindo a providência de Deus. Além de estar obedecendo a Deus, que é uma coisa que Deus espera, mas acredito que de introdução vou deixar assim. Nós temos também, mais uma vez, aqui as mulheres, que já pensamos no sábado passado. Elas estão aqui no versículo 61, e depois nós vamos ver essas 2 mulheres, que é a Maria Madalena e a Maria, que aparece no versículo 56, que é a Maria, a mãe de Tiago, o menor, e José. Nós temos isso em Marcos, capítulo 15, versículo 47, para definir quem é essa Maria aqui. Então é a Maria Madalena, e só diz a outra Maria, mas é a Maria, mãe de José e de Tiago, o menor. É as mesmas 2 que vão estar no capítulo 28, versículo 1. Mulheres que presenciaram, foram as primeiras a ver a ressurreição do Senhor Jesus, ou pelo menos o sepulcro vazio. E nós vemos que foi para elas que foram ditas para anunciar aos discípulos que o Senhor estava vivo. Foi para Maria Madalena que o Senhor Jesus foi a primeira pessoa a aparecer a ela, quando ela estava ali no horto ainda. E ela pôde ver o Senhor ressuscitado. Então, acredito que vamos ficar por aqui. Se algum irmão quer falar alguma coisa geral sobre o que temos pensado e lido, esteja à vontade, senão vamos começar no versículo 57 a 61. E depois na outra parte, do 62 a 66. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Então, eles estavam decepcionados, um pouco tristes, aborrecidos, porque eles acreditavam que o Senhor Jesus era aquele que ia dar livramento a Israel do jugo dos romanos, enfim, ia realmente colocar Israel como cabeça das nações. E eles estavam voltando tristes, porque o Senhor Jesus, aqueles que eles acreditavam ser o seu Messias, não correspondeu com a expectativa deles. Então ele diz para eles: honestos e tardos de coração para crer
tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Eles estavam vendo só um lado das profecias. Porque para os judeus, o seu Messias era só aquele glorioso que ia reinar, que ia governar sobre Israel, que ia colocar Israel sobre a cabeça das nações, mas as profecias mostrava também um Messias sofredor. O Messias, nós acabamos de pensar em Isaías 53, os intérpretes judeus, quando liam aquele capítulo, eles não entendiam. Pensavam que era dois Messias. Como é que o mesmo vai sofrer e vai reinar ao mesmo tempo? Então ele está explicando para ele: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, inclusive nos Salmos. Então, o Antigo Testamento falava do Senhor Jesus. Falava da sua glória, do seu reino aqui, mas falava também do seu sofrimento, da sua morte. E era isto que os judeus não podiam conciliar, e até mesmo os crentes, depois que seguiram o Senhor Jesus. Nós vemos que várias vezes ele falou sobre a sua morte e ressurreição. É dito que os discípulos não entendiam aquilo. Era confuso. Mas nós vamos pensar primeiramente neste homem, José de Arimateia, que era mais ou menos 3 horas da tarde, possivelmente, quando o Senhor Jesus disse que estava consumado. Às 6 horas começava o sábado daquela sexta-feira. Então os corpos teriam que ser tirados e ser sepultados ou dado um fim nele, porque não podia deixar alguém pendurado assim. Os crucificados eram malditos. E não podia ficar, Deus disse, está em Deuteronômio, que não podia ficar ninguém que fosse pendurado. Podia ser numa forca, pregado numa árvore, crucificado como nas cruzes aqui. Não podia ser, então, inclusive, João capítulo 19 é dito que os judeus foram pedir para Pilatos para quebrar as pernas deles. Eles quebravam os joelhos, ou as pernas, em qualquer parte da perna, do osso, porque eles se apoiavam sobre um taco que estava debaixo dos seus pés para poder respirar. Então, eles faziam flexão para cima e respiravam, e deixavam o corpo soltar novamente. Então, essa era a forma, senão morria asfixiado. Então, quando quebrava as pernas, não tinha mais esse apoio. Era uma morte, dizem, era uma morte terrível, mas era rápido. Por isso que os judeus lá, os líderes religiosos, estavam preocupados, porque o sábado estava chegando e não podia ficar na sepultura, não podia ficar na cruz. O sábado eles não iam trabalhar, ninguém ia fazer nada, e não podia ficar na cruz até o dia do sábado. Ele tinha que ser tirado naquele mesmo dia. Mas o Senhor Jesus morreu antes. Ele se entregou à morte. Nós vemos o grande brado de vitória dele: está consumado. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então o Senhor morreu antes. Ele se entregou à morte voluntariamente. Mas nós vemos que os soldados vieram. Eles usavam alguma coisa como uma marreta, um martelo de madeira, usado para quebrar os ossos das pernas, aonde
Então a pessoa ficava sem força, sem possibilidade de fazer essa flexão para cima e morria. Então José de Arimateia vai falar com Pilatos. É dito que ele era um senador honrado, um homem piedoso e esperava o reino, o estabelecimento do reino em Israel. Era um homem que confiava na palavra de Deus. Nós vemos que ele era um discípulo em oculto, em João capítulo 19. O que era? Lá é dito, era discípulo, mas em oculto. A palavra discípulo significa que ele era um aluno, ele estava aprendendo. Mas ele fazia parte do sinédrio como Nicodemos. Então o que aconteceu? O que acontecia? Ele estava observando o Senhor Jesus. Ele estava observando o que os seus colegas falavam mal dele. E ele estava observando, quer dizer, a vida, as palavras e os milagres do Senhor Jesus estavam discipulando ele, sem ele nunca ter, talvez, entrado em contato com o Senhor Jesus. Ele era um discípulo em oculto, ou seja, ele ouvia quietinho, analisando, e ele foi aos poucos se convencendo. Estes meus colegas estão errados. O Senhor Jesus realmente é esta pessoa que diz ser. Mas aqui nós vemos ele se manifestar agora publicamente, quando os discípulos do Senhor, que seguiram ele por 3 anos e meio, a não ser João, todos estavam escondidos. Agora ele vem, ele aparece com Nicodemos. Não dá mais para ocultar. Ele vai falar com Pilatos para liberar o corpo do Senhor Jesus para ele. E Pilatos liberou. Eu tinha pensado em voltar um pouco quando você começou sobre o Senhor Jesus Cristo. Os judeus não entenderam, não compreenderam bem sobre aquela pessoa. Como você disse, eles queriam um Messias que fosse resolver todos os problemas político e religioso, mas ele não veio para isso. Nós temos um quadro muito bonito, querendo alguém ler, se não leu ainda, a história de José, você já citou, o José. Os judeus não gostaram do Senhor Jesus, maltrataram, venderam. O Senhor era amado de Deus, esse é meu filho amado. José era amado do Pai. Até ganhou uma roupa especial. Os irmãos odiavam José. Queriam ver ele morto. Foi isso que os judeus queriam ver para o Senhor Jesus Cristo. Morte. E José só fazia o bem. Era filho amado do pai, Jacó. Venderam ele para o Egito. Em resumo, para os irmãos dele e o pai dele, José, estava morto. Trouxeram a roupa ensanguentada para o pai. Quem não leu aquela história, começando em Gênesis 37, depois 39 em diante, 38, 37 e 39 em diante. E, enfim, José foi vendido para o Egito. E, enfim, José era o governador no Egito. Então, é uma história muito linda. Uma comparação, pelo menos uma miniatura do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Que era muito, muito importante. Mas, temos agora em José de Arimateia. Temos José, como você já tem destacado, em João 19, ali João nos descreve e mostra-nos como ele era um agente secreto. Né? Sim. Então, e no momento certo, como você já tem dito, na hora certa, no momento certo, ele agiu na direção de Deus, aquele que observava e aquele que tinha
o Senhor Jesus Cristo no seu coração e a qual acompanhava ele, mesmo oculto, mas ele observava o Senhor. É interessante nós vermos que nós temos várias referências a ele como sendo um homem rico, sendo um discípulo de Jesus, como também já foi dito, ele sendo um senador honrado. Temos também, ele esperava um reino de Deus, também um homem de bem e justo. E também nós temos ele como sendo um homem ousadamente, a qual no momento ele pôde falar com Pilatos, então, nesse sentido, ousadamente em falar para tomar o corpo do Senhor Jesus. Aparentemente parece que não vemos ele nas Escrituras, mas quando estudamos um capítulo como este, vemos este homem que foi usado por Deus no momento certo. São detalhes que aparecem nos evangelhos, né? Principalmente no final dos evangelhos. Sim. Aparece ele. Então, ele estava em oculto, no sentido, ele estava sendo discipulado pelo Senhor Jesus, não que o Senhor estava fazendo isso particular com ele, mas ele estava vendo e aprendendo. Mas chegou a hora quando ele tomou a decisão. E como você falou, uma das virtudes dele, agora, uma das virtudes do crente decidido é a sua ousadia. Ele não era um covarde, ele não estava agora... E na sua ousadia nós vemos ele cumprindo uma grande profecia. Que coisa interessante, né? Como Deus pode ter as suas pessoas certas na hora certa. Aqueles colegas dele que faziam parte do Sinédrio, é dito que ele não consentiu naquelas coisas, e ele não foi junto naquele julgamento de Cristo. Sem dúvida, eles não estavam ali condenando Cristo. E quando eles foram falar com Pilatos, ele não foi junto. Mas agora, aqui, nós vemos que ele não está preocupado com não entrar na casa do governador para ficar impuro por não comer a Páscoa e nem o sábado. Estão notando isto? Ele não está mais preocupado com o que a religião judaica dizia. Ele está preocupado agora com o corpo do seu Senhor. Ele entra lá e vai falar com... Lembram que os judeus não entraram? Os líderes não... Só chegaram e entregaram na porta. E dito lá em João que não entraram para não se contaminar. Porque eles... Lembram de Pedro? Atos capítulo 10... em que não era permitido um judeu entrar na casa de um gentil? Aqui está José de Arimateia. Lá dentro, além da festa que tinha, além do sábado que estava chegando, ele ia pegar no corpo do Senhor Jesus, ele ia ficar imundo, ele não podia participar da Páscoa, mas tudo isso não tinha importância mais para ele. Que coisa, né? Então, esse discípulo, nesta atitude, nós vemos que agora o Senhor Jesus tinha o seu verdadeiro valor para ele. Aquilo que os judeus estavam valorizando, ele viu, isto não tem valor. A pessoa que tem valor está lá pendurada naquela cruz. E ela precisa de mim. Ela precisa das minhas mãos, do meu dinheiro, do que eu tenho. Precisa do meu tempo. A mulher dele, alguém podia dizer, sim, mas você vai se contaminar, você não vai poder comer a Páscoa. Ele podia dizer, não tem problema. Né? Ele só tinha uma visão agora, que era cumprir algo que estava de certo ardendo no seu coração, colocado por Deus. Eu tenho que fazer isto. Eu tenho que fazer isto. Olha, e não era fácil. Nós lendo isso aqui, a gente não está na pele dele, na situação dele, né? Mas para ele fazer isto não era pouca coisa. Não sei se os irmãos querem falar um pouco sobre isto. E que registro ficou
os registros de Deus, a atitude desses dois homens, José de Arimateia e Pilatos. E Pilatos entra na mesma coisa. Irmãos, o culto. Eu estou me lembrando, temos irmãos que não tem jeito, não se manifestam publicamente, mas têm feito coisas grandiosíssimas em particular. Tem. Não tem jeito, não aparece na plataforma, não. Mas Ele não tem esse dom. Exatamente, não tem esse jeito, esse dom, mas lá em particular, em contato com as pessoas, eles têm falado muito bem desta pessoa do Senhor Jesus Cristo e têm visto pessoas salvas. E tem obras que podem ser feitas, eles não estão pregando, nunca vemos esses homens pregarem, mas a obra que eles fizeram, imagine, trouxe glória para Deus. E sem dúvida trouxe bênção para eles, galardão para eles. A tendência natural é que o importante é aquilo que é visto. Ah, estão me vendo? Não, muito não. Às vezes não é muito importante. É aquilo que ninguém está vendo. É interessante. Não, e pensando então, naqueles que são vistos, a responsabilidade deles é de dar glória a Deus, né? Sim. Então, imagina pessoas olhando e, olha, ele não está dando glória para Deus, ele está chamando glória para ele. Então acho melhor aquele está oculto. É aquele que fala, aquele que se manifesta publicamente, ele tem esse, não sei se vou dizer, o problema com ele para não criar isso no coração dele. Mesmo que ele não tenha esse pensamento, mas às vezes ele pode achar, ou pensar, ou passar esse pensamento. Então ele tem que ter a ajuda de Deus e não deixar isso influenciar. Se ele está sendo abençoado por Deus, nas suas manifestações públicas, está trazendo bênção para o povo de Deus, mas ele é só um instrumento nas mãos de Deus. Já aquele que trabalha em secreto, ninguém está vendo, né? Ele sabe que ninguém talvez está aplaudindo, não tem gente aí acompanhando e vendo o seu serviço, mas Deus está vendo, como foi o caso aqui. Mas você ia... eu ia falar sobre o sepulcro, o lençol. Então, imaginamos um sepulcro, né? Mesmo aqui sendo novo, mas dar a alguém um sepulcro, né? Pensando hoje em nós, assim, né? Mas, como já tem sido dito, ele estava cumprindo as profecias, né? E lemos também sobre o lençol, um lençol novo, limpo, né? Então, por que vão dar um lençol novo e limpo, né? Um que vai ser enterrado mas também estava cumprindo as Escrituras, né? Sim. Então, que maravilha de vermos isto, uma obra tão valiosa, dando um sepulcro novo, como também lençol fino, limpo. Podia dito que é de linho também, né? Até o material que era usado, está escrito aí, de linho. Linho é uma coisa fina, uma coisa importante. O Wesley aqui. Não, só estava pensando interessante, o escritor escrevendo depois disto, né? Escrevendo sobre este homem e com certeza lembrando que estava se cumprindo as profecias. Sim. E certo mexeu no coração deste homem que escreveu, e é claro, guiado pelo Espírito Santo, mas... Sim. E a importância, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 registram o nome desse José de Arimateia. Um homem importante que no momento da necessidade estava um irmão pronto. Os irmãos já estão destacando isto, né? Mas essa era uma necessidade. Estava ali um irmão especial, pronto para agir. Por isso que é bom nós ter essa atitude, né? Às vezes a gente não está tão ativo em algumas coisas, mas o crente deve ter a sua vida em dia, em ordem, em comunhão com Deus. Porque ele não faz as pregações, o ministério, mas ele deve ter o hábito de ler a sua Bíblia, ter o seu devocional, ele mesmo, a sua comunhão com Deus.
para que Deus possa operar, possa usar ele, possa colocar certos desejos, porque quando o crente está em desordem na sua vida, Deus está trabalhando de uma outra forma nele. Deus está tratando dele para ele se arrepender dos seus erros. Está faltando, ele está em falta com Deus. Então, é dois trabalhos, né? Um é Deus dar trabalho para nós fazer. Outro é Deus trabalhar em nós para arrumar aquilo que está faltando. Primeiro, o crente tem que ter comunhão dele, dependência dele. Se falta isto, então, Deus está ocupado em levar ele, olha, você está faltando, não está bem. E muitas vezes, infelizmente, às vezes, a gente passa anos assim, e ficamos em falta para com Deus. Mas acho que você concluiu? Não, só você destacou bem sobre a providência de Deus. Sim. Eu sempre me lembro sobre Filipe e o eunuco. O eunuco estava lendo, mas não estava entendendo sobre o profeta Isaías. E lá estava um homem para poder explicar para ele. E interessante, no versículo 35, capítulo 8, então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ele não mudou. Ele anunciou a Jesus. Sim. O homem foi salvo. Às vezes precisa a gente explicar em palavras certas coisas. Às vezes a nossa atitude explica as Sagradas Escrituras e é o que está acontecendo na vida deste homem. Quem é que ia entender Isaías capítulo 53 e 9? Antes de acontecer isto. O que diz lá? Foi colocado com os ímpios na sua morte, mas como o rico esteve no seu sepultamento. Vamos ver a tradução da Bíblia. Essa é a minha tradução. Que puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Como entender isto? Então, o que está acontecendo na vida deste homem, o que este homem está fazendo, ele está explicando Isaías capítulo 53, versículo 9. A intenção dos líderes era que Cristo fosse sepultado como um ímpio, ou como os ímpios, né? Como os outros criminosos, onde eles foram colocados, talvez em qualquer lugar, nas valas lá, e atirado em qualquer lugar, mas não era assim. A respeito de Cristo havia uma profecia. Uma delas era que os seus ossos não iam ser quebrados. Os soldados vieram e quebraram os ossos dos dois, mas de Cristo não. Mas aqui nós já estamos na sepultura, então aí também está se cumprindo. O que eu ia dizer é que é chocante o versículo 63, não temos lá ainda. Eles disseram, esses religiosos, sacerdotes e escribas, disseram, lembramos-nos de que aquele enganador, é chocante, aquele enganador. Mas o Senhor Jesus não foi atirado num buraco. Sim, onde é que eu estou? João. João. Sim, o que eu quis destacar é que Pilatos, né? José de Arimateia, levaram todos aqueles lençóis finos para enrolar o seu corpo, e Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram lençóis assim. Prepararam bem o corpo do Senhor. Bem, não foi atirado como um enganador. Então, como já foi destacado, Deus tinha esses homens especiais para isso, para esse trabalho. Era necessário muitas coisas, por exemplo, o sepulcro teria que ser novo, ninguém usado, não tinha outro lá dentro, para evitar falsos boatos que quem ressuscitou não foi o Senhor, foi o outro. Então, era novo, nunca foi usado. É interessante, imagine o sepulcro de um homem rico, né? De certo, bem adornado, bem preparado, bem feito.
Mas ele não mandou preparar um outro sepulcro, talvez nem havia tempo, mas ele cedeu o melhor que ele tinha. Para aquele momento, era a sepultura do seu Senhor, era a sepultura dele. Então ele cedeu o melhor. Nós vemos que ele não se importou, já pensamos, com aquelas festas. E também nós vemos até Nicodemos ajudando. E possivelmente essas mulheres que estavam aqui, versículo 61, eu pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Aqui está só na primeira pessoa. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentada de frente do sepulcro. Eles foram embora, aqueles dois homens, mas essas duas senhoras ficaram ali. Depois foram embora, é claro, mas ficaram ali. De certo, acompanharam todo o processo do sepultamento. Os judeus costumavam enrolar o corpo numa faixa, junto com estas especiarias, com esses perfumes. E nós vemos que no domingo de manhã, essas duas mulheres voltaram lá com mais perfumes para colocar no corpo do Senhor Jesus. Até elas estavam pensando, como é que nós vamos remover aquela grande pedra que está lá? Mas não encontraram ele mais. Ele já tinha ressuscitado. Se algum irmão quer falar alguma coisa ainda sobre esta parte, do versículo 37 ao 61, senão nós vamos passar para o final, 62 a 66. Como havia pessoas que odiavam ele, mas havia pessoas que, mesmo sendo a minoria, mas que amavam e que procuraram dar o melhor para ele. Se tem ensinamento para nós, né? Mesmo este pequeno grupo, sendo judeus, você já destacou quanto à religião, eles não se importaram com o outro dia, com a Páscoa, o sábado, eles estavam ali com ele. Viesse o que viesse, mesmo que custasse as suas vidas também, mas eles estavam ali. Como essas senhoras que José e Nicodemos foram embora, elas ainda permaneceram ali. E o horário estava passando, estava chegando o outro dia, mas estavam ali. Se no céu, não acredito que há essa possibilidade. Se no céu fosse lugar de passar vergonha, nós ia passar muita vergonha. A hora que ver o rosto dessa pessoa, os pés, as mãos, a majestade dele, o lugar que ele vai dar para nós, imerecidamente, íamos dizer com a mulher, a rainha de Sabá, tudo que eu fiz, tudo que me disseram, não é nem a metade. Mas lá não é lugar para ter vergonha, nem choro, nem lágrima. Talvez lamentar por não ter feito mais, mas agora é tarde. Porque não fiz mais. Mesmo a rainha levando muita coisa, levou para Salomão, ele deu muito mais para ela, talvez, do que ela levou. Né? Também, além dos exemplos que temos a Bíblia completa para fazermos mais do que estes que fizeram, né? Sem eles ter algo escrito em suas mãos. Estou pensando mais no lado de vidas mais fiéis a essa pessoa. Sim. Não só o trabalho, mais fiéis a ele. Sim. E não tem outra E pessoa. começando com a nossa própria vida, que eu acho que é o que está imaginando, está pensando, né? A nossa vida em ordem com ele, a nossa apreciação dele. E nós, tendo tempo, nós nos ocupamos com ele, com as coisas dele. Né? Em oração, em leitura da sua palavra. Temos o desejo de aprender mais dele, apreciar. Essas coisas vão nos guiar para fazer alguma coisa
que Ele está colocando em nossos corações, em nossas mãos. Então é assim que funciona. Então, versículos 62 a 66, nós temos aqui o ódio ainda, mesmo depois de morto. Ele disse, é dito no dia seguinte, que é o dia da preparação, aqui é o sábado. Reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mas o que houve? Agora não tem problema entrar na casa de Pilatos mais? Na sexta-feira eles não queriam entrar para não poder comer a Páscoa, mas agora não tinha problema. Dizendo, Senhor, é porque um judeu não entrava na casa de um gentil. Dá para ver que o assunto estava chamando tão a atenção dele, que talvez tirou o sono deles, que eles arriscaram entrar. Os líderes entraram na casa de Pilatos. Imagine se os membros vissem isso. Olha, não. Dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele Jesus, não diz aquele enganador, eles não queriam nem ter o nome dele na boca, né? Aquele enganador vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. As palavras de Cristo estavam... Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Talvez eu vou falar um pouco sobre os 3 dias, né? Porque já houve muita confusão. Alguns até por isto pensam que o Senhor Jesus morreu na quarta-feira para ser 3 dias completos, mas mesmo assim não fecha. Fica muito complicado pensar desta maneira. Porque se são 3 dias completos, ele morreu na quarta-feira, ele foi enterrado aí, se foi na quarta ou na quinta, ele foi enterrado na quinta de tarde antes, mas ele tem que ser dia completo, ele tem que morrer na quarta, porque se é dia completo, o dia começava às 6 horas de quinta-feira. Não importava se enterrava ele na quarta-feira, porque o dia não é completo. Então, se for completo, vai quinta-feira, das 6 até às 6. Sexta-feira, das 6, isso seria a nossa quinta, até a sexta-feira. E mesmo no domingo, ele não podia ressuscitar domingo de manhã. Ele tinha que ressuscitar no final do final do domingo, né? Que vai fechar às 6 horas. Estão entendendo? Né? Se é dia completo, ele tem que ficar até no domingo. Domingo não pode ressuscitar a metade do domingo, ou algumas horas do domingo. Então, qual é a maneira mais simples, e é o que nós temos aqui? É, não dias completos. Ele já foi enterrado na sexta-feira, antes do sábado, porque por isso que eles estavam preocupados. Então, sexta-feira, ele ficou todo o sábado no sepulcro. Então, já são 2 dias. E no 3º dia, ele ressuscitou, que é o domingo. E o domingo começava às 6 horas do nosso sábado. Não sei se todos entenderam. Para mim não vejo nenhum problema. Ele ia ressuscitar no 3º dia, né? Sim, ele ia ficar 3 dias na sepultura. Ele disse 3 dias ele ia ficar na sepultura. Mas 3 dias, como é? São 3 dias completos? Mas não diz que é completo. Não diz que é completo. E a Bíblia também diz que o próximo dia era sábado. Então ele foi na sexta-feira. Não pode ser dias completos. E para os judeus, e até mesmo para nós, a gente diz, olha, o Joel, por exemplo, foi viajar, quantos dias ficou lá aquele dia lá? Ah, eu fiquei 4 dias. Mas não chegou
Quando é que começou o dia? Quando é que começou o dia? Segunda-feira. Segunda-feira começou a 0 hora. Ele não saiu de casa, ele chegou lá, né? Chegou às 9 horas da manhã, mas ele não ficou 3 dias completos. Mas ficou 3 dias. É a linguagem que nós usamos. A mesma coisa, quando ele se referiu que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, não significa que era dias completos, né? Destaco isso porque, olha, existem livros até que gastam tempo e escreve, até gente que tenta provar que não foi nem na sexta-feira, porque isso foi inventado pelo catolicismo, mas nem tudo que o catolicismo diz não é bíblico. Muita coisa está errada, mas muita coisa está na Bíblia, né? Mas então, pensando agora nestes homens, mais uma vez nós podemos ver a providência de Deus. Surgiu esse pensamento neles, eles foram a Pilatos. Não tem problema agora entrar na casa de Pilatos. Mas nisso nós estamos vendo, inclusive nós vemos que os fariseus e os saduceus estão juntos, porque os príncipes dos sacerdotes, a maioria deles eram saduceus, e saduceus não acreditam na ressurreição, não acreditam em anjos, não acreditam em espíritos. Já os fariseus acreditam em tudo isto. Eles não acreditam que há vida após a morte. Com a morte, a pessoa fica na sepultura e depois vai ressuscitar novamente. Eles não acreditam numa ressurreição. Mas os fariseus acreditam numa coisa e outra. Estava olhando aqui, o que Pilatos disse, tendes Aguarda. Eu estava me Versículo lembrando, 65. aqui temos a política e a religião unida. Os religiosos, olha, então está aí a guarda. Eu espero que o nosso presidente não visite o Papa, porque até hoje a maioria dos presidentes todos visitaram o Papa. Então a religião e a política, a religião católica pelo menos também unida. Eu acho que isso não é possível de acontecer. Aqui temos os religiosos apelando para o governador. Então vocês têm a polícia sob as ordens. O capítulo começou com o conselho, capítulo 27, né, com o conselho contra Jesus para o matarem. Os mesmos príncipes dos sacerdotes, só que ali estavam os anciãos. E agora é a respeito sobre a ressurreição dessa pessoa. Sim. E agora eles compreenderam que era compreenderam não, né? Porque vão dizer e defender que os discípulos vão roubar, chamaram os discípulos ainda de ladrão. Mas agora não é o templo, né? Agora é o Senhor Jesus Cristo mesmo. Sim. Eu acredito que eles não acreditavam que ia haver ressurreição, mas eles acreditavam que o roubo do corpo do Senhor Jesus, no fim, o segundo erro vai se tornar pior do que o primeiro. O primeiro erro que eles estão mencionando aqui é pensar que ele é o Messias, é acreditar no que ele disse. Não. Então, o segundo erro é começar a dizer que esse homem está vivo, quando na realidade ele não está vivo. Imagine só, né? Se ele já tinha grande influência, vivo, imagina ressuscitado. Então, o erro vai se tornar pior. Ele tinha influência antes, mas agora, então, e nem Pilatos queria isso para ele, né? Imagina esse homem influenciando até aí, depois a atitude das pessoas, os discípulos começando a pregar. Eles imaginavam uma revolta, alguma coisa assim, coisa que nunca fizeram, mesmo ele ressuscitando, né? Mas é isso que as pessoas no mundo pensam. Interessante, esses homens totalmente contra homens maus, manipulando esquemas
terríveis, pior ainda, mas mesmo assim, Deus, no final da história, vai usar isso ainda como prova. Ainda usou esses homens maus como prova, ainda para a glória de Deus. Sim. Quanto mais seguro estava o sepulcro, melhor para Deus. Isto é. Essa é a ideia. E eles estavam pensando o contrário. Então, às vezes, a gente não deve se assustar com o pensamento mundano que, às vezes, a gente sente de momento e parece que aquilo é para pior, mas às vezes é para o nosso melhor, é para o nosso bem. E certas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pensa que é para pior, mas é para o nosso bem, a gente que não está entendendo. Pensamos da maneira humana, porque a gente está acostumado com o círculo humano, com decisões humanas. Mas nós vemos que nós íamos pensar, não, mas olha só, e agora? Agora complicou tudo, né? Pelo contrário, agora sim que a coisa ficou melhor. Porque como é que ele ia... Bom, ele sumiu, vocês vão botar a guarda? E o selo? Ou vocês mesmos foram lá. Vocês deixaram 2 guardas, e agora? Como é que... Eles pagaram os soldados, nós vamos ver, pagaram os soldados para dizer que os discípulos foram lá, e enganaram eles, estavam dormindo e roubaram. Mas o Senhor nem abriu o sepulcro, quem abriu foi os anjos, né? Não foram, o Senhor não abriu, ele saiu de lá com as portas fechadas. Os anjos abriram para as mulheres, e os soldados com medo, saíram correndo. Outra coisa interessante, né? O É Senhor muito. não precisa Não. mexer em nada para sair dali. Mas todo esse pensamento deles, e até Pilatos, tudo, autorizando, isso deu maior garantia. Porque se alguém viu, e eles mesmos sabiam, os líderes, então dá para ver que Deus falou, estava falando de várias formas, mas esta liderança estava endurecida. Endurecida. O pecador endurecido, Deus manda várias mensagens para eles, várias provas, várias coisas. E mesmo assim, nós vemos que eles... Então termina o nosso capítulo, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Era mais fácil proibir o sol de nascer ou cortar as ondas do mar do que não permitir a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sim. Tão pequenamente, né? É. De selar a pedra, botar guardas. Sim. Eles não tinham aprendido que Pedro já tinha saído da cadeia com meio dos soldados, eles também não viram. Sim. Não viram que tirou Pedro? Mas tudo isso nós vemos que nada impediu a ressurreição. Pelo contrário, contribuiu para glorificar mais a Deus e confirmar que realmente seu Filho ressuscitou. Existe um pequeno livro chamado Mais que um Carpinteiro. O autor é John McDougall. É um livro muito antigo, um livrinho fininho, fácil de ler. Ele é um advogado, ele tem livros maiores. Ele tem um livro grande chamado Evidências que Exigem um Veredito. Ele acredita que é um americano. Ele decidiu pegar o Novo Testamento e pegar a Bíblia para provar que era tudo uma fraude. Tudo uma coisa. Então, como nós estamos examinando aqui, o olho do advogado vai examinar como um advogado. São 4 testemunhas. Para um advogado, isso tem influência. São quatro pessoas escrevendo, né? Por isso que o nome do livro é Mais que um Carpinteiro. Ele descobriu que o Senhor Jesus era mais do que um carpinteiro. Então, ele decidiu pegar a Bíblia para provar que era tudo uma fraude, e a Bíblia convenceu ele que era tudo verdadeiro. Que era mais do que ele pensava. Então, esse livro é usado para evangelizar ateus, pessoas que duvidam, pessoas que não creem nas Escrituras, começam dizendo que a Bíblia o papel aceita qualquer coisa,
Então as pessoas usam esse livro para dar para esse tipo de pessoa, para mostrar, então ele dá o seu testemunho de conversão. Então, nós chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que Deus abençoe a sua palavra. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.